Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Efésios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós temos visto quanto essa carta é extraordinária no sentido de nos revelar quem nós somos e tudo o que nós recebemos por estarmos em Cristo Jesus. Os 3 primeiros capítulos, basicamente, da carta aos Efésios, nos revelam toda a obra redentora que Cristo Jesus realizou e a graça que é vivermos em Cristo, vivermos a partir de Cristo, da obra consumada que Ele mesmo realizou, nos santificando, nos justificando, nos dando vida com Cristo. E aí, nos capítulos 4, 5 e 6, nós estamos vendo como é possível nós nos tornarmos colaboradores de Deus, para que toda essa vida que o Senhor já conquistou, ela se manifeste, ela seja revelada através de nós. Então nós vimos ontem que nós devemos assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus, inundando, mergulhando os nossos pensamentos na palavra de Deus, para que os nossos pensamentos sejam o quê? Sejam renovados e alinhados com os pensamentos de Cristo. E hoje, aqui em Efésios capítulo 5, eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 8 até o 17, que está escrito assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amados, esse capítulo 5, ele começa falando que nós devemos o quê? Ser imitadores de Deus. O primeiro versículo é ali: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Amados, nós já fomos completamente perdoados, redimidos. Nós já recebemos uma nova vida em Cristo Jesus e nós precisamos aprender a colocar essa vida em prática. E aqui nesse capítulo, o escritor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizendo coisas que nós devemos o que fazer. Então ele começa o capítulo já dizendo: olha, sejam imitadores de Deus. Ele continua: vivam em amor. Por quê? Porque Cristo já nos amou e se entregou por nós. Não deve haver nem menção de imoralidade sexual entre vocês. Que não haja obscenidade, conversas tolas. Ou seja, ele vai colocando atitudes que nós devemos ter. E aí aqui no versículo 8 em diante, o texto que nós lemos: por quê? Por que vocês vão viver assim? Porque antes vocês eram trevas, só que agora vocês são luz no Senhor. Vocês já receberam uma nova vida. Vocês estão no reino da luz e precisam viver como filhos da luz que vocês são. E o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Portanto, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja que nós precisamos aprender a discernir, a ter um entendimento, a ter a compreensão do que é agradável ao Senhor.
e que nós não devemos nos tornar participantes das obras infrutíferas das trevas, mas devemos o quê? Expor tudo isso à luz. E é interessante porque quando fala sobre expor à luz, diz, desperta, é por isso. Quando diz que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas e que tudo o que está nas trevas vai ficar visível quando a luz chegar, é por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, não é expor apenas falando palavras da boca para fora, mas é quando nós de fato vivemos como filhos da luz, o nosso modelo de vida é de filhos de Deus, aí sim as obras das trevas vão se tornar visíveis, vai ficar claro o que é trevas e o que é luz, não simplesmente pelo que falamos, mas pelo modo do qual vivemos. Por isso que continua ali no versículo 15 em diante, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo em que sentido? Vivendo como um imitador de Deus, colocando em prática a vida que Cristo Jesus já conquistou para nós. Aí diz ali no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se nós lermos o texto todo, vai dizer ali, por isso não se embriaguem com vinho, mas permitam-se se encher com o Espírito. Amados, veja que é algo que nós temos que fazer de propósito. É o que eu sempre menciono com os irmãos, nós somos o que? Colaboradores de Deus. Tudo já foi conquistado em Cristo Jesus e nós precisamos nos tornar colaboradores de fato, participantes de tudo o que já foi conquistado em Cristo. Nos tornando disponíveis a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, fala sobre isso. Rogo-lhes, o apóstolo Paulo falando para a igreja, rogo-lhes que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que é se tornar esse sacrifício vivo, santo e agradável? É se tornar disponível para Deus. Senhor, eis-me aqui, pode atuar em mim e através de mim. E amados, isso não é na força do nosso braço ou seguindo a sabedoria desse mundo aqui, o modelo de vida desse mundo aqui. É como nós vimos no devocional de ontem, é nos despindo da velha maneira de viver, deixando o Espírito Santo e renovando a nossa mente e nos revestindo da nova vida, que é a que Cristo Jesus conquistou para nós. E como que nós vamos deixando o Senhor renovando a nossa mente, nos expondo a palavra, abrindo o nosso coração, recebendo a palavra de Deus em humildade, com temor a Deus, deixando o Senhor mudar o que precisa ser mudado e fazendo e vivendo de propósito, uma vida cristã vivida de propósito. Esse versículo 17 fala assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mas nós temos visto muitas pessoas tentando compreender qual é a vontade do Senhor, mas tendo um entendimento equivocado sobre isso. Qual que é a vontade do Senhor para mim? Qual que é o propósito de Deus para mim? Pensando apenas em algo público, ministérios públicos, o que eu tenho que fazer? Um serviço, algo ministerial, eu preciso ser um evangelista, eu tenho que fazer missões, eu preciso disso, eu preciso daquilo, como se fosse apenas isso a vontade do Senhor. Mas nós vimos no capítulo 4, Deus chamou sim algumas pessoas como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, mas o intuito não é que eles, agora eu vou viver a vontade de Deus para mim, e é para mim. Não, amados, o intuito, quando Deus chama alguém para um ministério específico, nós vimos no capítulo 4, lendo o capítulo 4, é para a edificação da igreja. É para que todo o corpo seja edificado. É para a maturidade, para o amadurecimento dos filhos de Deus. Não é algo simplesmente para nós. Por isso que é ministério, é serviço. Agora, a vontade do Senhor, algumas pessoas só pensam nisso quando pensam em vontade do Senhor. Mas a palavra nos revela
muitas coisas que são a vontade de Deus para nós. E muitas vezes nós negligenciamos isso e queremos saber qual é a vontade, qual é o propósito de Deus para mim. Pensando em algo, que eu vou ser visto, eu vou ficar conhecido. Nós temos visto demais isso, amados. E infelizmente é um engano que vem do mundo e está entrando na igreja mais do que nunca com essas mídias sociais, as pessoas fazendo de tudo para se tornarem conhecidas. O meu ministério tem que ser conhecido, isso e aquilo. Amados, tem tantas coisas que são a vontade de Deus para nós e nós não podemos negligenciar. Um ministério, se Deus tem algo que tornará alguém conhecido, Deus vai fazendo e nós vamos vivendo isso naturalmente quando nós nos colocamos à disposição de Deus para de fato compreender qual é a vontade dele, não a vontade no sentido desse propósito, Vocês estão me entendendo, né, irmãos? Então, nós queremos falar aqui hoje sobre 3 características que é o modelo de se viver, que é a vontade de Deus para nós. E muitas vezes nós temos negligenciado isso. E está lá na palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos um versículo de 1 Tessalonicenses 4:3 para nós vermos a primeira característica que é a vontade de Deus para nós, o primeiro modelo de se viver, que é a vontade de Deus para nós. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, existem muitas vontades de Deus para nós, mas eu vou mencionar 3 aqui nesse áudio de hoje. Então, a primeira, a vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Temos vivido um mundo em que é imoral. O mundo está cada vez mais imoral e a palavra já nos garante isso, que antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra e como na época de Noé. A imoralidade de uma forma terrível, se espalhando, se entranhando na vida das pessoas. E daí qual que é a vontade para nós, vivendo num mundo imoral, qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Mas é algo que nós temos que fazer de propósito, de forma intencional, e o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos dá graça para isso, o Senhor nos ajuda nisso. Por quê? Porque Ele já conquistou tudo o que nós precisamos. O Espírito Santo está em nós, vivendo em nós e sobre nós, nos dando poder, nos dando capacidade. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, que é de sermos santificados. De não nos amoldarmos a esse modelo de vida imoral em que o mundo está mergulhado. Segunda característica que é de um modelo de vida que é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outra vontade de Deus que é completamente oposta ao modelo de se viver que nós vemos no mundo. O mundo reclama de tudo, o mundo murmura demais. A sabedoria do mundo é assim. Mas nós, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. E por que nós podemos ser gratos em toda e qualquer circunstância? Porque, amados, nós já nascemos de novo. Já fomos regenerados, perdoados, justificados, colocados no reino de Deus, unidos a Cristo Jesus. Nós podemos levantar todos os dias e sermos gratos pela obra completa que Cristo Jesus realizou. Em toda e qualquer circunstância, não importa se estamos passando por um grande desafio, se estamos passando pelo deserto, pelo vale, porque a palavra nos garante que nós, se estivermos até no vale, o Senhor estará conosco. O Senhor andará conosco, até mesmo se nós estivermos no vale. A palavra nos fala isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Amados, nós precisamos aprender a desenvolver isso. Veja que a palavra fala, aprendam
a discernir o que é agradável a Deus e procurem entender qual a vontade de Deus. E aí nós vamos fazendo isso de forma intencional. Sabe quando vem aqueles pensamentos de reclamação, de começar a murmurar, reclamar? Ei, eu não vou reclamar. Eu não vou ceder a esse modelo de vida, não. Senhor, obrigada. Eu posso estar vivendo uma situação extremamente difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor é por mim. E a tua palavra me garante que o Senhor mesmo atua em todas as coisas para o meu bem. Então eu não vou reclamar, eu vou ser grata. Grata porque eu sei que o Senhor é poderoso para atuar, até mesmo nas piores circunstâncias, até mesmo nas piores situações, trabalhar em tudo isso para o meu bem. Eu creio nisso. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas nós precisamos viver a nossa vida de propósito, de uma forma intencional. A terceira característica, eu mencionei com os irmãos que eu falaria de 3. A terceira está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amados, como que nós silenciamos a ignorância dos insensatos? Fazendo o bem, levando uma vida que glorifica a Deus. Não é retribuindo o mal com o mal, mas é retribuindo o mal com o bem. Quando nós vivemos assim, nós silenciamos a ignorância dos insensatos. Eles ficam sem palavras diante de nós. Quando eles esperam de nós um revide, quando eles esperam uma vingança, nós vamos lá e retribuímos com o bem, retribuímos com amor, retribuímos com bondade, retribuímos com perdão. É assim, e essa é a vontade de Deus, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, ou seja, o modelo de vida, que vocês levem uma vida que pratica o bem, que pratica a verdade. Essa é a vontade de Deus para nós. Olha aqui, amados, nós vimos 3 características que nada tem a ver com a vontade sobre um ministério que vai se tornar conhecido, ou isso ou aquilo, como nós temos visto esse desejo por fama, por se tornar conhecido. Isso é a sabedoria do mundo, amados. O Senhor nos chamou para revelar e manifestar a vida dele. E se ele mesmo quiser que através de nós, muitas e muitas pessoas sejam alcançadas, ok, tudo bem. Ele mesmo vai nos conduzindo, mas nós precisamos focar a nossa vida em manifestar e revelar a vida de Cristo. E isso começa, amados. É como eu mencionei ontem, no devocional de ontem, é a partir de nós. É a partir de nós. Depois vai influenciando aqueles que estão bem perto de nós, a nossa casa, os nossos familiares, aqueles que moram conosco. Depois os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles do nosso trabalho que muitas vezes nem conhecem a Cristo e eles vão sendo impactados com uma maneira de viver completamente diferente da maneira que eles estão acostumados. Essa é a vontade de Deus para nós, amados. Essa é a vontade de Deus para nós. Que nós, de fato, nos tornemos imitadores de Deus como filhos amados que somos. Precisamos assumir essa responsabilidade. E isso inclui essa disposição para deixar Deus atuar no que precisa. Amados, nós, outrora, como nós lemos aqui, nós éramos trevas. E por estarmos vivendo nas trevas, nós infelizmente ainda temos estruturas mentais, formas de se pensar, formas de se viver, que está alinhado com as trevas e nós precisamos o que? Abandonar isso. Veja que nesse capítulo 5 fala muitas coisas, é um capítulo muito prático. Fala para nós deixarmos de falar coisas imorais, coisas obscenas. Fala para nós vivermos em gratidão. Quando nós lemos ali a continuidade desse capítulo, vai falar como as mulheres devem se portar, como os maridos devem se portar. Então são coisas práticas, ensinos práticos. Por quê? Porque nós já estamos em Cristo. Precisamos viver isso de uma forma intencional, pensando sobre isso, entendendo isso. Ei, eu nasci de novo. Cristo Jesus me deu uma nova vida e Ele habita em mim por meio do seu Espírito, está aqui o tempo todo para me ajudar, para me capacitar.
Amados, precisa ser uma vida intencional. Nós vemos muitos e muitos levando uma vida cristã só da boca para fora. Não é assim que nós vamos revelar a vida de Deus e não é assim que nós vamos permanecer em Cristo Jesus. Buscando, correndo atrás do vento, buscando o que o mundo busca. Não, a vontade de Deus para nós é que nós levemos uma vida de forma proposital com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou, eu creio no seu perdão, eu recebo a sua justiça, eu creio que o Senhor é quem me capacita e eu me disponho, eis-me aqui, eu quero viver para a sua glória. E à medida que nós vamos nos enchendo com as verdades da palavra, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, meditando na palavra, orando, o Senhor mesmo vai mudando o que precisa ser mudado, amados. Não é algo que nós vamos fazendo, eu tenho que deixar de falar palavrão e eu vou fazer na força do meu braço. Hoje eu vou levantar, não vou falar nenhum palavrão. Pois daí quando você faz isso, naquele dia é o dia que você mais fala palavrão. Porque não é, amados, na força do nosso braço, mas é nos dispondo. É, Senhor, eu creio. O Senhor já me deu uma nova vida. Existe algo sobrenatural em nossa vida. A nossa vida, na verdade, é sobrenatural. Então nós precisamos levar essa vida sobrenatural de forma intencional. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que a Tua palavra e o Teu Espírito estão atuando em mim. E eu vou viver para a sua glória todos os dias da minha vida, porque o Senhor já me justificou, o Senhor já me perdoou, o Senhor já me regenerou. Amados, é crendo nessas verdades e nos dispondo. À medida que nós vamos lendo a palavra, essa palavra vai criando raízes em nós. E quando nós nos damos conta, aqueles que falavam palavrão, de repente já não estão mais falando. Por quê? Porque se dispuseram com Deus e para Deus. Não é na força do nosso braço. Essa disposição, esse se tornar disponível para Deus, amados, não é na força do nosso braço, na nossa própria capacidade, mas é crendo no poder de Deus atuando em nós. Senhor, eu creio no seu poder para me libertar disso, eu creio no seu poder para me transformar, eu creio no seu poder para revelar a sua vida em mim e através de mim. E a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. É por isso que nós temos que nos expor a maior quantidade possível da palavra de Deus. Porque nós já recebemos muito conteúdo das trevas. É no nosso trabalho, é na nossa vida cotidiana, quando estamos lá fora. Sabe, amados, quando nós entramos para dentro da nossa casa, na nossa casa precisa ser o local onde nós nos alimentamos, onde nós nos enchemos de Deus, onde nós nos enchemos do Espírito. Quando nos reunimos como igreja, precisa ser um local para nos enchermos do Espírito. Não um local para contenda, para divisão, para discussão, mas um local onde os irmãos se reúnem para se encher do Espírito. As nossas reuniões como filhos de Deus, quando nos reunimos para almoçar, para jantar, para ter um tempo ali de comunhão com os irmãos, não é para falar mal dos outros, não é para ficar fofocando. Mas olha o que a palavra nos ensina aqui em Efésios capítulo 5. Falem entre vocês com salmos, com cânticos, em gratidão a Deus, falem coisas boas, que não haja na boca de vocês nenhuma palavra imoral, obscena, mas que vocês falem aquilo que vem de Deus. Mas nós precisamos aprender a viver assim. E começa, como eu falei, a partir de nós e dentro da nossa casa. Será que nós temos falado? Quem tem família que é cristã, que são filhos de Deus? Sabe, mas será que nós temos nos reunido e temos falado da palavra e temos nos encorajado uns aos outros e temos liberado palavras de vida uns para com os outros? Ou ficamos falando do mundo, de como o mundo está indo de mal a pior, só vamos falando das informações que recebemos nos noticiários e vamos nos enchendo daquilo? Amados, a vontade de Deus para nós é que nós levemos uma vida que glorifica o Senhor e nós precisamos nos dispor a isso. Precisamos nos dispor a isso. A minha oração é que eu e você, nós sejamos encorajados e fortalecidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos discernir o que é agradável a Deus e entender qual a vontade de Deus para nós.
E a vontade do Senhor para nós é que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, vivendo em bondade, em justiça e em verdade. Que eu e você entendamos isso e vivamos isso intencionalmente. Não uma vida assim, vou deixando as coisas acontecerem, não. Intencional. Eu vou conversar com as pessoas liberando palavras de vida. É intencional, eu não quero mais que as minhas conversas sejam apenas conversas desse mundo aqui, gracejos imorais. Não quero que as minhas conversas sejam isso. Eu quero que as minhas conversas edifiquem as pessoas. Se não for para falar algo que libere graça para a vida das pessoas, é melhor nós ficarmos calados. É melhor nós ficarmos quietos. Amados, que eu e você, nós tenhamos o propósito de viver assim. Sabe, que nós sejamos intencionais em nossa caminhada com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já recebemos tudo que era necessário para que nós manifestássemos a vida de Cristo. E agora nós precisamos colocar em prática tudo isso com a capacitação que vem de quem? Do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está sobre nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Obrigada porque a sua obra foi completa, está consumada e nós podemos viver a partir dessa obra consumada. Podemos viver a partir do local, da posição de justificados que o Senhor mesmo conquistou para nós. Podemos viver a partir do nosso relacionamento contigo, um relacionamento de paz, um relacionamento que gera vida. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. E que em nome de Jesus nós sejamos intencionais em nossa caminhada cristã. Que nós não nos deixemos levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer mensagem, mas que nós sejamos intencionais. Senhor, nos ajuda a vivermos para a sua glória, manifestando, revelando a vida de Cristo que o Senhor mesmo já depositou em nós. Que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos, nós tomemos uma posição hoje, a partir de hoje, de vivermos de uma maneira diferente. Não mais amoldados, alinhados a esse modelo do mundo, mas transformados pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, vivendo de uma forma sobrenatural, como filhos da luz que nós somos. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.